Olá, eu sou o Thiago de Pinga Fogo, zelador de santo da Umbanda Raiz, da antiga Macumba Carioca. E hoje eu vou te falar sobre um tema que gera desconforto, polêmica e muito julgamento: o corte de animais dentro da nossa querida Umbanda. Antes de qualquer coisa, é preciso deixar extremamente claro: a Umbanda não nasce pura, organizada ou padronizada. Ela nasce do encontro forçado entre povos, culturas e espiritualidades, que precisaram sobreviver em meio à dor, à violência e à exclusão. Por isso, a Umbanda nunca foi uma coisa só. Ela sempre foi plural, vivo e em constante transformação. Dentro dessa diversidade, existe sim, em algumas vertentes de Umbanda, a prática do corte ritual. E isso não é erro. Não é atraso espiritual e não é desvio de conduta religiosa. O corte não nasce na Umbanda. Ele vem das matrizes africanas, onde o sangue é compreendido como força vital, como veículo de axé, como elo entre o mundo material e o espiritual. O animal, nesse contexto, não é morto por crueldade, mas consagrado dentro de um princípio de troca, equilíbrio e responsabilidade espiritual. O problema começa quando a Umbanda passa por um processo de embranquecimento religioso. Para poder ser aceita socialmente, ela precisou se moldar à moral cristã, ao espiritismo europeu e às expectativas da elite daquela época. Nesse processo, muitos fundamentos foram silenciados, descaracterizados ou tratados como atraso espiritual. O corte passou a ser visto como algo bárbaro, quando, na verdade, ele fazia parte de uma cosmologia muito mais antiga do que o próprio Brasil. Esse apagamento não aconteceu por acaso. Ele foi uma tentativa de apagar a ancestralidade africana, de enfraquecer a memória espiritual de um povo e transformar a Umbanda em algo mais palatável aos olhos da sociedade dominante daquela época. A Umbanda, no entanto, nunca foi única. Ela sempre foi plural. Existe a Umbanda Molocô, mais simbólica e energética. Existe a Umbanda Raiz, também conhecida como Macumba Carioca, que preserva fundamentos anteriores à organização kardecista. Existe a Umbanda de Almas e Angola, profundamente ligada à terra e aos mortos, e às forças ancestrais que sustentam o mundo espiritual. Existe também as umbandas cruzadas com nação Yorubá. Porém, aqui nós precisamos ter um pouquinho de maturidade espiritual. O culto Yorubá possui uma estrutura própria, iniciações específicas e fundamentos bem definidos. Ainda assim, sua influência atravessou a formação espiritual do Brasil. Negar essa presença é negar a própria história do povo negro e da religiosidade brasileira. É fundamental entender que o problema nunca foi o corte. O problema é a falta de fundamento. É a vaidade espiritual e o desejo de parecer poderoso sem estar preparado. É transformar o sagrado em um espetáculo. O corte não é violência, não é banalidade, não é demonstração de poder. O corte é responsabilidade, é compromisso espiritual. É algo que só existe quando há preparo, consciência e autorização espiritual. Por isso, esse tema precisa ser tratado com seriedade e não com medo ou sensacionalismo. Apagar o fundamento não é evolução espiritual, é apagamento cultural. E romper com a ancestralidade que sustenta a própria Umbanda. E enquanto esse debate não for feito com verdade, a religião seguirá sendo julgada por quem não conhece sua raiz. Depois de compreender que o corte existe dentro de determinadas vertentes da Umbanda e que ele não é um erro em si, é necessário avançar para um ponto ainda mais delicado. Nem todo mundo pode cortar. Nem toda casa está preparada. E nem todo médium tem estrutura espiritual para lidar com esse tipo de energia. O grande problema começa quando o corte passa a ser visto como um recurso fácil, um atalho espiritual ou uma forma de demonstrar poder. Isso é uma ilusão perigosa. Dentro das tradições sérias, o corte nunca é ponto de partida. Ele pode até ser consequência de um longo processo de preparo, disciplina e responsabilidade espiritual. Antes de existir qualquer sacralização, existe chão, existe tempo e existe aprendizado. Existe hierarquia. Ninguém simplesmente decide cortar. O corte não nasce da vontade do médium. Nasce da necessidade espiritual e da autorização das forças que regem aquele fundamento. O que muita gente ignora é que o corte não é um ato isolado. Ele movimenta forças profundas, mexe com campos espirituais densos e estabelece compromissos que não se desfazem apenas com palavras. Quando feito sem preparo, ele fortalece, ele cobra e cobra caro. Por isso, dentro das casas tradicionais, nem todo filho de santo participa desse rito
a níveis de amadurecimento espiritual e responsabilidade emocional e de entendimento simbólico que precisa ser alcançado antes de qualquer aproximação com esse tipo de fundamento. O erro de muitos é achar que o corte é sinal de poder. Na verdade, ele é sinal de responsabilidade. Quem busca o corte para se firmar espiritualmente já começa totalmente errado. Existe também um ponto que precisa ser dito com muita clareza. O corte não é espetáculo, não é performance, não é conteúdo para alimentar vaidade ou curiosidade. Quando ele vira exibição, perde completamente o seu sentido espiritual. A espiritualidade não responde à pressa, nem ao ego. Ela responde à verdade, ao compromisso e à postura. E quando esses pilares não existem, o que deveria organizar acaba desorganizando. Outro aspecto fundamental é o respeito ao animal. Dentro de fundamentos sérios, o animal não é objeto, não é coisa e não é descartável. Ele é parte de um processo sagrado. Existe preparo, cuidado e consciência. Não há prazer, não há violência gratuita e não há banalização da vida. E justamente essa falta de compreensão que faz com que muitas pessoas confundam fundamento com crueldade. Mas o problema não está no rito. Está na ignorância de quem não entende o que está sendo feito. O que sustenta o corte não é sangue em si, mas o sentido espiritual que ele carrega. Quando esse sentido não existe, o ato se esvazia e se torna apenas um gesto vazio, perigoso e espiritualmente irresponsável. Por isso, falar de corte é falar de maturidade espiritual. É falar de limite, de hierarquia e de consciência. É entender que nem tudo que existe dentro da Umbanda precisa ser praticado por todos. Algumas coisas existem para sustentar o coletivo, não para alimentar o ego individual. E enquanto esse entendimento não existir, o risco continuará sendo o mesmo. Pessoas despreparadas tentando acessar forças que não compreendem e depois culpando a religião pelas consequências. A Umbanda não erra. Quem erra é quem ignora seus fundamentos. Depois de entender que o corte existe e que existe preparo e que não é para todos, é preciso falar sobre algo ainda mais delicado: o limite entre tradição e fanatismo. Esse é um ponto onde muita gente acaba se perdendo. Tanto quem rejeita tudo, quanto quem aceita tudo sem critério. Tradição não é repetir gestos sem consciência. Tradição é responsabilidade passada de geração em geração. É conhecimento vivo, sustentado por fundamento, hierarquia e ética espiritual. Quando esses pilares são rompidos, o que sobra não é tradição, é apenas encenação. O fanatismo nasce quando a pessoa se apega ao símbolo, mas ignora o sentido. Quando se apega ao rito, mas não compreende o propósito. E isso acontece muito quando se fala em corte. Alguns negam completamente por medo. Outros defendem de forma cega, sem preparo, sem consciência e sem estrutura espiritual para sustentar o que estão fazendo. É preciso dizer com clareza: nem tudo que é antigo é correto. E nem tudo que é novo é evolução. A tradição verdadeira não é estática, mas também não é rasa. Ela se adapta, sem perder sua raiz. E é exatamente isso que a Umbanda precisa resgatar. O equilíbrio entre o respeito, a ancestralidade e responsabilidade espiritual. A Umbanda não é lugar de extremo, não é lugar de violência, mas também não é lugar de negação da própria história. Ela é uma religião de equilíbrio, de diálogo entre mundos, de mediação entre força. Outro ponto essencial é entender o papel do zelador, dos dirigentes, né? Do pai ou da mãe de santo. Liderar uma casa espiritual não é sobre autoridade, é sobre responsabilidade. É saber dizer não quando precisa. E proteger os filhos de santo, inclusive deles mesmos. É entender que nem tudo que pode ser feito deve ser feito. O verdadeiro líder espiritual não prova poder, ele sustenta equilíbrio. Ele não expõe o sagrado, ele resguarda. E é por isso que o corte, quando existe, acontece em silêncio, com fundamento e com respeito. Nunca como espetáculo. Quando a espiritualidade vira palco, algo está errado. Quando vira competição, vaidade ou disputa de quem é mais forte, algo se perdeu no caminho. A Umbanda não é sobre impressionar, é sobre sustentar. E talvez essa seja a grande mensagem que precisa ser dita. A Umbanda não precisa se justificar, ela precisa se compreender. E para ser compreendida, precisa ser estudada, respeitada e vivida com total responsabilidade.
O corte dentro do seu devido lugar não é um erro. O erro está em usá-lo sem consciência. O erro está em transformá-lo em símbolo de poder. O erro está em esquecer que espiritualidade é compromisso, não performance. Quando a Umbanda é vivida com verdade, ela não precisa gritar. Ela sustenta, ela organiza e ela ensina. E é isso que precisa permanecer. Se você gostou desse conteúdo, segue, curte e ativa o sininho. Obrigado pelas boas-vindas aqui no canal. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Axé!